do jeito que nós estamos, oremos. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade, ó Deus, de estar aqui para a gente honrar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor, aprender mais da Tua Santa Palavra. Venha abençoar para que as coisas que sejam ditas aqui sirvam para tornar a gente um leitor melhor, um leitor virtuoso, uma pessoa virtuosa, que santifique as nossas capacidades de interpretação para que a gente te honre e te glorifique. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Então, minha gente, eu vou ficar olhando aqui para baixo porque também, tá? Para não ficar olhando para trás e acompanhar a apresentação e acompanhar o tempo também, tá? Eu dividi essa palestra em 3 tempos de 20 minutos, tá? Então, se eu passar alguns slides a mais, é porque eu preferi passar para eu cumprir esses 3 tempos de 20 minutos. E na primeira parte, né, eu queria que a gente falasse um pouco sobre o que é virtudes, o que são virtudes intelectuais, vocês vão entender isso, tá? Na segunda parte, vocês vão entender qual é o problema com relação à interpretação, como é que isso se relaciona com a gente ler um texto, ler a Bíblia, ler não somente a Bíblia, mas assistir um filme, ler um livro, etc. E em terceiro, a gente vai ver 4 virtudes que são importantes para que a gente consiga ler corretamente um texto, tá? E esse tema, para mim, ele é importante porque eu sinto que Deus quer que eu fique trabalhando nisso. Porque geralmente os artigos, convites de alguma coisa, etc., é sempre esse negócio de virtudes ou vícios, etc. Eu sinto que Deus fica, não, você não vai ficar muito aí esse negócio de defender minha existência, etc. Eu quero que você foque nisso aqui. Porque eu já tive várias experiências assim, esse ano passado, e esse é um tema que eu sinto que, enfim, é da vontade de Deus, e eu queria que a gente visse a importância disso hoje, tá? Vou começar aqui, minha gente, os 20 minutos, tá? Primeiro com essa citação aí desse filósofo, desse livro que foi recentemente lançado aqui no Brasil. O nome dele é Nicholas Wolterstorff. Ele é um filósofo cristão lá da Universidade de Yale. Aí ele faz a seguinte pergunta para a gente. O que é que encoraja a gente a interpretar corretamente o discurso de Deus? Por que é que a gente está aqui no sábado à tarde, por exemplo, para nos empenhar para interpretar corretamente o discurso divino? Por que é que isso importa? Por que isso interessa? E a resposta dele está aí, eu até coloquei de negrito, tá? Isso interessa porque, aparentemente, a convicção que podemos conhecer e conhecemos algo sobre Deus e sobre as intenções de Deus. Pronto, está aqui a importância do porquê que a gente tem que interpretar corretamente um discurso, uma fala. E no caso especificamente que a gente vai ver aqui, um texto. Porque nós, cristãos, temos uma convicção de que Deus falou. E que a gente pode conhecer aquilo que Deus falou, diz Nicholas Wolterstorff. E por isso que interpretar um texto não é qualquer coisa. Interpretar uma fala, a fala de Deus, por exemplo, não é qualquer besteira. É uma coisa que para a gente é importante, porque a gente tem essa convicção teológica. A gente tem esse pressuposto teológico. Qual é o pressuposto teológico que a gente tem? Que Deus falou. Então isso não é uma atividade teórica. Não é um negócio que é só para estudante de teologia, etc. Isso é para uma pessoa que tem a convicção de que Deus fala, por exemplo, por meio das Escrituras. Isso é para alguém que tem a convicção de que Deus falou por meio das Escrituras. Então, se a gente tem essa convicção sobre Deus, se a Bíblia é a palavra de Deus, se a gente tem essa crença, então a gente pode saber algo sobre Deus e sobre as intenções de Deus por meio da Bíblia. Então, nesse caso,
a gente tem que se empenhar em interpretar corretamente o texto. Porque vai dizer Wohlstoff, se a gente tem essa, digamos assim, essa convicção, então a gente agora tem essa responsabilidade. Se a gente não tivesse essa convicção, não precisaria ter essa responsabilidade. Mas uma vez que a gente tem então agora a gente tem outro. Então agora interpretar um texto é uma coisa significativamente importante para a gente. E, minha gente, o que a gente vai ver aqui não é regras de hermenêutica. Hoje. A gente vai ver depois, aí os meninos vão passar para a gente regras de hermenêutica. Mas hoje, o que a gente não vai ver não são essas regras de hermenêutica. Não são as regras de como interpretar corretamente um texto. Não são exatamente isso. O que a gente vai ver hoje é algumas virtudes, e a gente vai ver o que é virtude já, que a gente precisa adquirir para conseguir até mesmo aprender essas regras de hermenêutica. Aprender por que a gente precisa dessas regras de hermenêutica. Aprender a como interpretar corretamente um texto. Então, antes da gente saber uma técnica, tipo, esse texto aqui é desse gênero, X, então ele tem que ser interpretado desse modo. Antes da gente saber isso, é preciso que a gente adote uma atitude. É preciso que a gente adote um tipo de disposição. É preciso que a gente adote um tipo de virtude. E a gente vai ver já o que é essa questão da virtude, tá? Então é preciso que a gente adote algumas virtudes. É preciso que a gente molde o nosso caráter. Olha mesmo as palavras que eu estou usando. Antes da gente aprender essas questões relativas à hermenêutica, a gente tem que moldar algumas coisas do nosso caráter, porque senão essas regras ou qualquer outra coisa vai servir simplesmente de um pretexto para outra coisa. Então, a gente, antes de aprender essas regras, tem que ser um certo tipo de pessoa. E é isso que as virtudes estão interessadas. Então perceba, minha gente. Antes de você aprender as regras de interpretação, você tem que ser um certo tipo de pessoa. Você tem que ter um certo tipo de caráter. E é isso aqui que as virtudes intelectuais estão preocupadas, como a gente vai ver já. O que é uma virtude, Bruno, intelectual? Esse termo, virtude, veio com Aristóteles e é lá dos gregos. E Paulo usou desse termo também. Enfim, os antigos usavam esse termo, virtude. E o que é uma virtude, geralmente? Uma virtude, geralmente, é um traço de caráter. Uma disposição que a gente, de forma consciente, a gente decide cultivar. A gente escolhe cultivar. Então, virtudes são disposições que a gente olha para nós mesmos e diz, espera aí, eu preciso ser esse tipo de pessoa. Mas para você precisar ser esse tipo de pessoa, você vai ter que adquirir algumas coisas. E o modo de adquirir essas coisas é por meio das virtudes. Então, vamos dar alguns exemplos, né? A humildade é uma virtude. Então, para você ser um certo tipo de pessoa, você precisa cultivar a virtude da humildade. O amor ao conhecimento é uma outra virtude. Então, olha os exemplos que eu já dei, né? A humildade, o amor ao conhecimento. A coragem é uma virtude também. E essas virtudes, geralmente, são sempre um meio termo entre dois extremos. Então, de um lado, você tem uma pessoa que é covarde. E a natureza da gente já inclina a gente a ser covarde. Ou então inclina a gente a ser presunçoso, do tipo assim, eu vou atravessar mesmo essa avenida aí sem olhar, olha como eu sou. Então eu vou atravessar isso sem olhar para os lados. Isso é presunção. Mas entre a presunção e a covardia, tem uma virtude que você decide cultivar, que é a coragem. E Bruno, e como é que eu cultivo a coragem? Você praticando atos de coragem. Bruno, como é que eu me torno uma pessoa humilde? É uma coisa que vem assim, pelo Espírito Santo, eu esperando? Não.
você tem que praticar atos de humildade. É assim que o Espírito Santo cultiva essas coisas em você. Porque nós cristãos, nós não somos budistas, nós não somos hinduístas, nós não somos dessas religiões orientais. O que é que pensa muitas vezes as pessoas dessas religiões orientais? Pensam que, por uma certa reflexão, você consegue adquirir determinadas virtudes. Mas, diferentemente dessas tradições orientais, o cristianismo acredita que você só consegue adquirir essas virtudes se você treinar elas. Você praticar elas. Como é que você se torna uma pessoa bondosa? Somente praticando atos de bondade. É assim que você se torna uma pessoa bondosa. Como é que você se torna uma pessoa orgulhosa? Porque também tem uns vícios, viu? Você praticando atos de orgulho. Como é que você se torna alguém sábio? Praticando a sabedoria. Então, a gente só se torna essas coisas praticando. E é assim que acontece. Só que as virtudes intelectuais diz respeito a essas coisas, só que com respeito à nossa cognição, com respeito à nossa mente, com respeito à nossa intelectualidade. Então, nesse caso aqui, as virtudes intelectuais, elas promovem com que a gente floresça, se desenvolva o nosso intelecto. Agora, preste atenção, minha gente, que eu vou dizer uma coisa que é importante, tá? As virtudes intelectuais, elas não servem para você promover o seu QI. Não é uma coisa assim do tipo assim, ó, você vai se tornar alguém mais inteligente. Vai conseguir fazer melhores contas de matemática. Não é nesse sentido, tá? Em que sentido? É que você vai se tornar um melhor pensador. Porque, minha gente, você pode ter um QI alto e ser um péssimo pensador. Você pode ser muito fera em fazer análise, pode ser muito inteligente e ser um dos piores pensadores. Essas coisas não são sinônimas. E as virtudes não estão muito preocupadas com o QI, exatamente. Para o QI, aí você tem que ir para a psicologia, para a escola, etc. As virtudes estão preocupadas em fazer com que você seja um ótimo pensador. Ficou claro esse ponto? Virtude é diferente de QI, virtudes intelectuais. Então, por isso que tem gente que acha assim, ô Bruno, essas virtudes não é para mim, que eu não sou professor, não ensino, eu não... Não, mas não é com relação ao seu QI, é com relação ao seu traço de caráter. Porque quando a gente cultiva uma virtude, a gente está se tornando um tipo de pessoa. E é isso que importa. E é isso que é o ponto aqui. Então, quando a gente cultiva essas virtudes intelectuais, isso promove com que a gente adquira um certo traço de caráter e com que a gente seja um melhor pensador. Da mesma forma, o seu oposto, os vícios. Os vícios também são traços de caráter. Eles são traços danosos de caráter. Eles fazem com que você seja um péssimo pensador. Mesmo que você seja muito inteligente, mesmo que você tenha uma excelente memória, mesmo que você tenha uma excelente capacidade cognitiva. Aliás, tem um livro que lançaram recentemente aqui no Brasil, Por que pessoas inteligentes cometem erros idiotas? Nome do livro. E aí uma coisa que ele vai abordar lá, por meio das virtudes e dos vícios, é mostrar, sabe por que o cara tem um QI altíssimo, mas ele é um pensador terrível? QI lá em cima, mas ele é um pensador terrível? Porque a mente dele é viciada intelectualmente. Ele cultivou vícios intelectuais na mente dele. Então, quando a gente cultiva os vícios, isso impede com que a gente faça uma investigação correta, eficaz, danifica o conhecimento, danifica a possibilidade da gente perseguir a verdade, danifica o ambiente intelectual, o ambiente cognitivo. Ninguém mais fica confiando se deve... Eita, será que a gente deveria confiar em fulano ou não, etc. Então, quando você alimenta vícios intelectuais, essa é a consequência. Tá? Tem alguns vícios aqui que uma escritora cristã, chamada Linda Zagzebski, ela coloca, só para você ter uma ideia. Mas a gente lá na frente vai falar melhor. Orgulho intelectual, negligência, ociosidade, covardia, conformidade, descuido, preconceito,
rigidez, pensamento positivo, mente fechada, insensibilidade aos detalhes, obtusidade, falta de meticulosidade. Esses são exemplos de orgulho intelectual. Você pode ter um QI lá em cima, mas o fato de você ser alguém orgulhoso, acha que sabe tudo, faz de você um péssimo pensador. Faz de você um pensador ruim, um pensador vicioso. Você pode ter um QI lá em cima, mas o fato de você negligenciar, ser negligente, torna você um pensador não bom. Tá? Então, esse é o ponto. Aí, Bruno, por que isso importa para a gente ir caminhando agora para o final da primeira parte do nosso texto? Por que isso importa, Bruno? Importa porque a nossa vida intelectual, ela diz respeito ao caráter da gente. Porque quando a gente está falando de vícios intelectuais e de virtudes intelectuais, a gente está falando do nosso caráter. E quando a gente está falando do nosso caráter, a gente está falando do tipo de pessoa que a gente é. Então, quando a gente deixa de ser humilde, como a gente vai ver lá na frente, diante de uma interpretação, é porque isso não é somente uma questão teórica, de teólogos, blá, 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 é porque você é uma pessoa orgulhosa. Quando a gente deixa de ser humilde, é porque você... Não é porque é assim... tem uma diferença, Bruno, entre a minha vida moral e a minha vida intelectual. Aristóteles, no livro chamado Ética Nicômaca, ele vai dizer, não tem essa diferença. Se você é moralmente, intelectualmente impetuoso, é porque você é moralmente também. Se você não é intelectualmente humilde, é porque você não é humilde. Então, se você é intelectualmente orgulhoso ou avarento, é porque esse é você. Você é esse tipo de pessoa. E isso se manifesta, mesmo que você não observe, se manifesta na hora em que a gente está lidando com coisas intelectuais. Com bens intelectuais, com conhecimento, com a verdade, com a interpretação de texto. É porque a gente não percebe, mas essas coisas se manifestam nessas horas. Né? Então, quer dizer, Bruno, que eu posso ser extremamente orgulhoso na hora de ler um texto? Sim. Quer dizer, Bruno, que na hora que eu estou assistindo uma palestra eu posso ser avarento? Sem dúvida. Quer dizer, Bruno, que na hora que eu estou lendo um livro eu posso ser alguém que é maledicente? Pode sim. E as teorias das virtudes e dos vícios intelectuais mostram isso pra gente. Né? E aí, nós que somos cristãos ainda tem um ponto, tá? É que, quando eu li esse livro, Ideias Próprias, dessa autora aí, a Cornélia Fine, é um livro assustador, sabe? É um livro de pesquisa cognitiva, esse livro, assim. Essa mulher é uma psicóloga. Aí ela pegou várias pesquisas das ciências cognitivas. E nessas várias pesquisas das ciências cognitivas, o que é que ela viu? Como o cérebro da gente é orgulhoso, arrogante, prepotente. Como o cérebro da gente faz com que, quando a gente está, digamos assim, investigando uma coisa, por exemplo, predispõe a gente só a olhar aquilo que a gente quer ver. Como o cérebro da gente distorce informações que a gente discorda delas. Como você é tão, digamos assim, o seu cérebro é tão malicioso, vai dizer Cornélia Fine, que você até presta mais atenção nas palavras que começam com a letra do seu nome, tem uma pesquisa que mostra isso, do que nas outras palavras. De tão, digamos assim, autocentrado o seu cérebro é em você. Então, o nosso cérebro distorce a realidade, o nosso cérebro cega a gente para as evidências, o nosso cérebro enviesa a gente, o nosso cérebro faz essas coisas. E a gente sabe de onde veio isso. De onde veio isso? É porque o pecado fez isso com as nossas capacidades intelectuais. Ou vocês acham que o pecado deixou as nossas capacidades intelectuais intactas? Deixou nada. Ele afetou. E as desgraças tudinha que a gente conhece muito bem no campo da moral, ele trouxe para as capacidades intelectuais da gente. Todas aquelas desgraças, orgulho, ambição, prepotência, avareza, etc., tudo veio.
E a Cornélia Fanny, que nem sei se essa mulher é cristã, muito provavelmente não, por outro livro que ela escreveu, ela mostra como a pesquisa cognitiva mostra isso pra gente. Então perceba, ó, você já tem uma predisposição, mesmo sem saber, de ser intelectualmente vicioso. Você já tem essa predisposição. Porque o pecado causa isso em você. O pecado causa isso na gente. Por isso que a gente precisa, mais do que nunca, de virtudes. E aí, para encerrar o primeiro texto, a gente precisa de virtude. Esse livro foi um livro muito abençoador para mim, quando eu li, né? Eu creio e agora, porque o caráter cristão importa. De um teólogo chamado N.T. Wright. Ele vai mostrar como essa ideia de virtudes e vícios está lá claramente no Novo Testamento e nos escritos de Paulo. Ele vai mostrar. E como a santificação inclui a gente cultivar determinadas virtudes e evitar os vícios. Como a santificação, como fruto do Espírito Santo, ele vai mostrar nesse livro, tem a ver com isso. Está relacionado com isso. Então perceba, você já tem essas predisposições intelectuais, frutos da sua natureza, fruto do velho Adão. Então, o que a gente precisa? A gente precisa, se a gente tem uma preocupação com a santificação, e a gente tem uma preocupação, se você é cristão, você tem que se preocupar em se santificar. Se você é cristão, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você é cristão, então você tem que se preocupar em enterrar o velho Adão e deixar que Jesus Cristo, pelo poder e atuação do Espírito, transforme você. Como é que você faz isso? Vai dizendo T. Wright, cultivando determinadas virtudes. Então, se você é cristão, então nessa parte, o modo como a gente origina, mantém, revisa as crenças intelectuais entra no processo de santificação. Porque a gente pode manter crenças por meios pecaminosos e viciosos. A gente pode ser pessoas crédulas, enviesadas, arrogantes, orgulhosas. Essas coisas são coisas que eu estou falando do ponto de vista intelectual. E essas coisas atingem você, atingem a sua intelectualidade, atingem a sua cognição, nos atinge. Então, se a gente é cristão, significa que a gente tem que buscar santificar isso aí. Se a gente é cristão, significa que o Espírito Santo tem que atuar também no modo como a gente lida com as nossas crenças, a busca pela verdade, o conhecimento, esse tipo de coisa. Então, não apenas para as crenças que a gente defende, mas também para as crenças que a gente adquire. A gente precisa de santificação. A gente precisa se santificar intelectualmente. Não somente moralmente, mas também intelectualmente. Essa é a ideia aí das virtudes intelectuais. Então, queria agora ir para outra parte, tá? Então, a gente viu que, uma vez que a gente se santifica intelectualmente, cognitivamente, etc., o Espírito Santo vai atuar na gente e vai levar a gente a cultivar determinadas virtudes intelectuais e vai fazer com que a gente abandone determinados vícios. Perceba, minha gente, é uma luta contra o pecado que eu estou falando aqui, tá? É uma luta contra o pecado, mesmo que você não reconheça isso, mas a gente está falando de pecado, porque é orgulho, avareza, tudo isso é pecado. E não é porque está no seu intelecto que deixou de ser pecado. Não, é pecado do mesmo jeito. E se é pecado do mesmo jeito, então tem que lidar com isso. Então a gente vê essa parte das virtudes e dos vícios, tá? A segunda parte é o seguinte. A gente como leitor, a gente tem obrigações para com o texto, para com aquilo que a gente lê. A gente como leitor, a gente tem determinadas responsabilidades ou não? Tá? Então, se a gente tiver determinadas obrigações ou responsabilidades, que tipos de obrigação ou responsabilidades a gente tem para com o texto? Será que existe isso ou isso aí? Não, Bruno, isso é coisa aí de teólogo, isso aí não é coisa da gente não, isso é coisa de pessoas que são teóricas, não coisas da gente. Tá? Mas aí, minha gente, a resposta vai depender de um pressuposto muito importante. E com esse pressuposto, a gente acreditar se o texto tem um significado.
Então, olha como é interessante. A gente tem responsabilidades na hora da gente interpretar. Porque todos nós temos uma série de responsabilidades. No campo intelectual também existem responsabilidades. Todos nós temos essas responsabilidades. Mas na hora de interpretar um texto, será que existe mesmo responsabilidade? Será que a gente pode falar de obrigação? Será que a gente pode falar de dever, de culpa? Será que a gente pode falar dessas coisas na hora de interpretar o texto? E aí a ideia aqui é, pode. E por que pode? Pode pelo seguinte motivo. Quando um autor escreve um texto, isso não é diferente do texto bíblico. Quando o autor escreve um texto, ele busca colocar no texto a sua intenção. E daqui a pouco, já eu vou falar, porque tem um monte de gente na universidade, na academia, etc., que nega isso aqui. E influenciou a gente, influencia a igreja. Tem aquela história do mundo entrar na igreja, né? Pois vocês vão ver aqui como o mundo entra fortemente na igreja, por meio das interpretações. Tá? De um jeito que a gente nem pensa, nem imagina. A gente fica preocupado com outros tipos de coisa e não vê isso aqui. Vamos pensar no modo tradicional. Quando Paulo escreveu, quando Lucas escreveu, quando João escreveu, quando Moisés escreveu, quando Davi escreveu, esse pessoal, quando escreveu os textos inspirados pelo Espírito, e não somente eles, mas qualquer autor, quando Martinho Lutero escreveu, C.S. Lewis escreveu, Platão escreveu, qualquer autor, ele tinha determinadas intenções, objetivos. Ele queria comunicar alguma coisa. Esse autor queria comunicar alguma coisa. Esse autor queria dizer alguma coisa. Por isso que ele escreveu um texto. Ele queria dizer alguma coisa. E qual é o modo geralmente tradicional de interpretar um texto? É que a gente consegue extrair aquilo que o autor quis comunicar. A gente consegue fazer esse tipo de coisa. Esse é um modo tradicional da gente ver a coisa. Então, aquilo que Lucas quis comunicar, a gente consegue extrair. A gente vai tentar fazer isso durante o curso de hermenêutica, por exemplo. Tentar extrair aquilo que Lucas quis comunicar, aquilo que João quis comunicar, aquilo que Paulo quis comunicar. Mas hoje em dia, existe uma influência da academia na sociedade que as pessoas não veem mais assim. Quem é que dá agora significado ao texto? Não é mais a intenção do autor. Não é mais aquilo que o autor disse. As pessoas nem se importam mais com aquilo que o autor diz. A gente está numa sociedade que busca tanto o autocentramento que agora quem dá intenção ao autor quem dá intenção ao texto. Aliás, o significado do texto quem dá é o leitor. Um texto vai significar aquilo que você quer que signifique. O texto vai dizer aquilo que você quer que ele diga. E a gente faz isso em muitas coisas. A gente faz isso quando interpreta um filme, sabe? Então, vocês já viram aquelas palestras assim? Deixa eu mostrar aqui uma mensagem subliminar nesse filme. Olha o que o autor, olha o que o cara escondeu no filme. Ou então, olha, sabe o que é que significa essa interpretação? Tipo, uma vez eu lembro que eu vi uma da Era do Gelo, assim. O esquilozinho, estava já chegando no céu, para pegar uma noz, que ele tentou o filme todo em pegar aquela noz, aí depois ele foi puxado do céu. Aí eu vi uma interpretação que dizia assim, tá vendo? Sabe o que é que isso quer dizer? Que quando a gente estiver chegando no céu, ó, aí vem e puxa a gente do céu. Mas minha gente, o diretor, o roteirista, ele ia se tremer se ele ouvisse uma interpretação dessa. Porque quando ele botou aquilo, ele quis fazer uma piada. A intenção dele não era isso. Não era falar de céu, inferno, Jesus. Não era falar dessas coisas. Mas você aprendeu com o mundo que você que dá significado para as coisas. As coisas significam aquilo que você quer que signifique. Que não tem significado nas coisas, nas obras de arte, nos filmes, nos livros, nas músicas. Se você tem uma ideia, e se essa ideia encaixa ali na interpretação, pronto. E você faz isso com os filmes, com a música e com a Bíblia. O mundo ensinou você a fazer isso e você faz isso. Você faz exatamente isso, né, que o mundo ensinou. Então, tem um livro, Guia de Interpretação da Bíblia, que ele mostra um pouco essa diferença.
E ele vai dizer uma coisa interessante, né? Veja bem, olha essa citação aí. O significado de um texto é aquele padrão que o autor desejou transmitir através de palavras. O significado do texto depende do desejo consciente e específico do autor. Então, quando eu estou tentando interpretar um texto, para a gente entender o papel das virtudes, o que era que eu deveria fazer? Deveria tentar captar aquilo que o autor desejou transmitir. Aquilo que o autor tentou transmitir. Aquilo que o autor quis transmitir. Era isso que eu deveria tentar fazer. Quando eu estou assistindo um filme, isso não vale somente para a Bíblia, isso vale com tudo. Quando eu estou assistindo um filme, eu deveria tentar captar aquilo que o diretor quis transmitir. Quando eu estou vendo uma obra de arte, um quadro, eu deveria tentar captar aquilo que ele intencionou passar. Mas hoje, no nosso mundo, não é mais assim. É você, aquilo significa aquilo que você quiser significar. É por isso que antes tem isso aí que eu coloquei, para você entender. O autor intenciona passar algo, e por isso que ele foi lá escrever um texto. O autor intenciona. O que é que tem no texto? Tem a codificação da intenção do autor. No texto está ali aquilo que o autor quis transmitir, passar, comunicar, desejar. Ele consegue refletir aquilo no texto. A gente ensina português para os alunos, para eles terem essa habilidade, porque às vezes as pessoas elas não conseguem ter essa habilidade, né? De por escrito passar aquilo que ela quer dizer. Muitas vezes a gente não consegue, mas a aula de língua portuguesa, por exemplo, serve para isso. E o texto codifica isso. E aí o que é que acontece? O leitor procura entender o que o texto quis dizer. Esse é o modelo padrão. Infelizmente, não é mais assim. Como é, Bruno, agora? Não existe intenção do autor. Tem gente que diz assim, o autor morreu. Tem um livro de Roland Barthes chamado A Morte do Autor. O autor, Paulo e Lucas, Bruno, morreram lá atrás. Como é que a gente vai saber a intenção dele? Então, os cabas morreram, acabou. Né? Como, além de os caras terem morrido, não há sentido objetivo a ser extraído no texto. Porque a gente, quando olha para o texto, a gente só vê aquilo que a gente quer ver, então não tem como extrair mais sentido do texto. E se não tem como extrair sentido do texto, o sentido de um texto é dado pela comunidade, pelo indivíduo, pelo sujeito. Você é que escolhe qual é o sentido do texto agora. Ou do filme, ou da música, ou do livro. Esquece o autor, é você. Cada um tem a sua interpretação. Essa é a ideia. Eu não vou buscar refutar isso aqui. Eu vou só seguir aqui o meu filósofo preferido, Alvin Plantinga, e dizer que o comprometimento acompanha a ideia de que há tal coisa como a verdade. Como assim, Bruno? Eu vou pressupor, eu poderia falar isso outra hora, com outras coisas, etc. Mas eu vou pressupor, minha gente, que essa ideia aí do pessoal pós-moderno, etc., eu vou pressupor aqui que ela está errada. Tem um sentido no texto. E a gente pode captar aquele sentido que o autor intencionou dar. Não vou argumentar com relação a isso, mas isso eu vou pressupor. Porque se não existe isso, então a gente abre as comportas da irracionalidade, da bagunça, etc. Se não existe verdade, por isso que esse ponto, o Plantinga apontou aqui, esse ponto, um cristão ele tem que se comprometer com a ideia de que existe verdade. Não tem escapatória. E não é somente uma coisa filosófica, acadêmica, etc. Porque, meu filho, se você não se compromete com a ideia de que existe uma verdade, você vai começar a fazer as coisas à sua imagem e semelhança. Você vai tornar o mundo, o texto, o que você pegar na sua mão, você vai fazer a sua imagem e semelhança. Por isso que a verdade... Por que o pessoal não gosta muito da verdade? Porque o conceito de verdade exige responsabilidade e compromisso. Eu não posso acreditar simplesmente... Se eu acredito que existe uma verdade, então eu não posso acreditar simplesmente naquilo que eu quero. Tem uma âncora. Tem a verdade, eu tenho que acreditar de acordo com a verdade. Agora, se essa âncora sai, as crenças vão embora também.
Uma primeira coisa para a pessoa se tornar uma pessoa assim, liberal, que não acredita mais nas doutrinas bíblicas, etc., é quando ela começa a duvidar do conceito de verdade. Que não existe essa coisa de verdade. A verdade é uma para você e é diferente para mim, cada um tem a sua verdade. Quando ela começa a duvidar disso, certo? E aí, então o compromisso dela vai ser com o quê? Porque se o compromisso dela não é mais com a verdade, é só para com ela mesma. Ela vai acreditar só no que ela quiser acreditar, ela vai se comprometer só com o que ela quiser se comprometer, ela vai fazer só o que ela quer fazer, etc. Tá? Esse filósofo aí e teólogo, Kevin Van Hoosen, infelizmente eu não coloquei uma capa desse livro aí, mas esse livro é maravilhoso, apesar de esse livro ser um pouco difícil, tá? O nome do livro é Um Significado nesse Texto. E ele vai dizer uma coisa interessante, ele vai dizer o seguinte, ó, minha tese é de que ao ler, nós nos deparamos com um outro que nos exorta a responder. Responder ao chamado de uma voz, além da nossa própria voz, é exatamente o que torna a leitura uma atividade teológica. Se Paulo escreveu, se Lucas escreveu, se Mateus escreveu, se João escreveu, então no texto tem ali as intenções dele. E se tem as intenções dele, então naquele texto tem uma voz que não é a voz da gente. E Kevin Van Hoosen vai dizer o seguinte, minha tese é que quando a gente vai ler um texto, a gente se depara com a outra voz diferente da gente. Se você não acredita nisso, não existe responsabilidade, vai dizer Kevin Van Hoosen. Se você não acredita que é possível captar a intenção, se você não acredita que existe essa coisa chamada verdade, se você não acredita nessas coisas, então você só vai ver aquilo que você quer ver. Então você só vai pensar aquilo que você quer pensar. Então você só vai acreditar naquilo que você quiser acreditar. Você vai começar a fazer as coisas à sua imagem e semelhança. É por isso que o Kevin Van Hoosen, ele vai chamar de homo respondens. O pessoal aí nos chama homo sapiens, né? O homem que sabe. Kevin Van Hoosen chama homo respondens. O homem que responde. Tem uma voz ali no texto que não é a sua voz. Tem um outro ali no texto que não é você. Tem uma outra voz. E com relação à Bíblia, Bruno? Deus, o Espírito Santo inspirou um autor que não foi você. Qual é a sua responsabilidade? É tentar ouvir essa outra voz que está ali no texto. É tentar captar a intenção desse autor que está ali no texto. É tentar extrair. Você tem que responder, não falar em cima dele. Não abafar ele. É até falta de educação, né? No mínimo é falta de educação, mas é pecado, como a gente vai ver. Você abafar a voz do autor, excluir a voz do autor, calar o autor, para você poder falar sua própria voz. Karl Barth era um teólogo cristão e ele disse que... Olha essa frase como é interessante. A pergunta, o que está no interior da Bíblia, possui uma maneira mortificante de converter-se na pergunta oposta. Bem, o que você está procurando e quem é você? Diga-me, que ousa olhar. Olha como é interessante isso aqui que Karl Barth diz. Ó. Se você pergunta qual o significado desse texto na Bíblia, o que está no interior da Bíblia, como é que eu posso ler corretamente a Bíblia? Tem uma pergunta que é mortal, vai dizer Karl Barth. Qual é a pergunta mortal? É porque Karl Barth vai dizer, a gente pode olhar para você e dizer assim, mas tu está com as intenções corretas mesmo? Tu está procurando o quê? Ah, tu quer saber mesmo a intenção do autor? Tu quer mesmo saber a intenção do autor? Tu quer mesmo saber o significado do texto? Quem é você? De que lugar você fala? Porque será mesmo que tu quer saber a intenção do autor ou tu só quer confirmar uma ideia? Ou tu quer só confirmar uma proposta? Será mesmo que tu quer saber mesmo o que o autor está dizendo ou tu só quer ouvir o que tu quer ouvir? O que será? Karl Barth está dizendo aqui. Diga-me quem és, diga-me o que é que você quer realmente olhar no texto. Esse é um ponto. Por que, minha gente? Por que que eu estou partindo desse pressuposto, por exemplo, de que o texto tem um significado, tem uma intenção, que a gente pode captar, etc. Por que, minha gente,
Por que a gente leria o texto bíblico ou faria um curso de interpretação ou esse tipo de coisa, se a gente já sabe o que a gente vai encontrar? Ou seja, o que a gente vai encontrar? A nós próprios. É que nem o mito de Narciso. Vocês já viram o mito de Narciso, o mito grego de Narciso? Quem era Narciso? Narciso era alguém na mitologia grega que era tão apaixonado por si mesmo, amava tanto a si mesmo, que um dia os deuses castigaram Narciso, fazendo com que ele olhasse o reflexo dele num rio. Aí Narciso foi, e quando ele olhou o reflexo dele no rio, ele pegou e viu o homem mais bonito que ele já viu na vida, e ele foi tentar abraçar e morreu afogado. Foi tentar pegar o reflexo dele e morreu afogado. E aí, isso aí é uma parte de uma metáfora. Que é assim que você faz quando você fica muito interessado em você mesmo. Essa era a ideia dos gregos, porque os gregos eles costumavam passar verdades através de alegorias, metáforas, etc. E muitas vezes, no caso de Narciso, na cultura ocidental a gente ficou com essa ideia. Qual a ideia? O que é o mito de Narciso? É quando você só olha para o próprio umbigo, você só quer ver a si mesmo, você só pensa em si mesmo. Por isso que uma pessoa narcisista é aquele que é fissurada em si. Isso é uma pessoa narcisista. E vocês sabiam, minha gente, que a gente pode ser narcisista lendo a Bíblia? A gente pode ser narcisista lendo o texto bíblico. Como é que a gente é narcisista lendo o texto bíblico, Bruno? É quando a gente já sabe o que, é que a gente vai achar, então para que ler? Se você já sabe o que é que vai encontrar. Se você vai encontrar você, se você vai encontrar as suas ideias. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com algumas noções. Por exemplo, uma vez eu vi alguém dizendo assim, não, Jesus, ele é a chave hermenêutica da Bíblia. E, num certo sentido, isso é verdade. A gente tem que ler as Escrituras e Jesus ele tem que ocupar um papel importante ali, etc. Mas cuidado para você não fazer Jesus a sua imagem e semelhança. E aí você começar a ler o texto a partir desse Jesus que está na sua cabeça, não do Jesus da Bíblia. Não do Jesus que foi que Pedro, Paulo, Mateus, Lucas, João intencionou. Mas do Jesus que você olha e diz, eu não imagino Jesus fazendo isso. Eu não penso Deus fazendo isso. Não, tem isso aqui na Bíblia, mas eu não imagino Deus dizendo uma coisa dessa. Eu não imagino Deus falando isso aqui. Por que você não imagina Deus falando isso, dizendo isso, etc? Porque talvez você está se vendo ali. O texto só é um espelho que você está vendo. Aí você criou um Deus à sua imagem e semelhança na sua mente e você está se vendo ali. É por isso que você não consegue imaginar Jesus. É por isso que quando você se depara com um texto bíblico que não diz exatamente aquilo que você... que não diz aquilo que você quer que diga, você tem dificuldade com esse texto. Aí você começa a relativizar as coisas. Talvez Deus não inspirou isso, talvez a inspiração funcione de outro modo, talvez isso aqui não é a palavra de Deus, etc. De onde é que vem essas ideias? Essas ideias vêm da atitude narcisista da gente ao ler um texto. E aí a gente não consegue. Aí a gente escuta uma voz, a gente lê o texto, a gente escuta uma voz que não é a voz da gente. Aí a gente fica, não, essa voz deve estar enganada. Quem está certo sou eu. Essa voz deve ter alguma coisa aí. Isso aqui foi uma paródia que eu fiz de Lewis Carroll, tá? De Alice no País das Maravilhas. Tem uma parte lá de Alice no País das Maravilhas que ela diz assim, quando eu digo uma palavra, eu quero que a palavra signifique exatamente o que eu quero que ela signifique. Lewis Carroll, Van Hooser aqui, ele faz uma paródia com esse texto do Lewis Carroll. Ele diz, quando eu leio um texto, ele significa exatamente aquilo que escolhi para ele significar. Será que com a gente é assim? Será que quando a gente lê um texto, esse texto, ele vai dizer aquilo que a gente já quer que ele diga? Será que quando a gente estuda uma doutrina bíblica, essa doutrina vai falar exatamente aquilo que a gente já quer que ela fale? Então, é por isso que a gente precisa adotar algumas virtudes. Por quê? Porque esse caminho é um caminho de pecado. Esse caminho é um caminho de orgulho. Esse caminho é um caminho de presunção.
Então, nesse ponto, pense, irmãos, medite aí. As nossas interpretações se aproximam de um significado que o autor quis passar? Aquilo que a gente está tentando dizer, aquilo que a gente está lendo, se aproxima daquilo que Lucas quis dizer, daquilo que Paulo quis dizer, daquilo que João quis dizer? É possível a gente até fazer isso, é possível a gente entender Paulo, Lucas, João de maneira correta ou incorreta? Ou não, Bruno, não é possível isso, basta a gente ter uma boa intencionalidade e aí a Bíblia não vai condenar isso, a Bíblia não vai falar disso. Certo? E naqueles textos que a Bíblia está falando daquilo, condenando? Não, a gente interpreta aquilo de outro jeito. Opa, então o que você está fazendo? Você está tomando uma atitude viciosa, você está silenciando o autor bíblico e querendo que a sua voz, o autor inspirado, porque toda escritura é inspirada por Deus, vai dizer o apóstolo Paulo para Timóteo, você está silenciando o autor inspirado e você está querendo falar em cima da voz do autor. Deus inspirou, mas talvez ele não quis dizer isso. E ali claramente Deus quis dizer aquilo. Deus inspirou, mas talvez não é exatamente aquilo. Tá? John Locke foi um filósofo muito importante na história da filosofia, né? E John Locke ele notou o que é que os protestantes muitas vezes faziam com a Bíblia. John Locke diz, muitas vezes a escritura serve apenas como uma imagem de barro que pode ser moldada e torcida de modo a se encaixar às ortodoxias contrárias de diferentes sociedades. Olha como ele comparou a Bíblia, ele vai dizer lá em Ensaio sobre o Entendimento Humano. Ele vai dizer que muitas vezes o pessoal trata a Bíblia como uma imagem de barro. Porque o que é que você faz com o barro? Você pode moldar ele. Deus moldou, inclusive, nós, a imagem e semelhança dele. Você pode moldar também o texto bíblico. Para quê? Para que ele diga aquilo que você quer que ele diga. E John Locke notou que, na época dele, as diferentes ortodoxias protestantes fazem exatamente isso com o texto bíblico. Exatamente isso. Se você quisesse que o texto bíblico dizia X, você ia encontrar um jeito de ele dizer X. Se você quisesse que o texto bíblico dissesse Y, você ia encontrar um jeito de dizer Y. É por isso que vai dizer depois de John Locke, tem um jeito da gente escapar disso. É a gente saber como é que a gente busca a intenção do autor. É um modo de escapar dessa armadilha, porque essa armadilha é uma armadilha perigosíssima, que pega todos nós. Por isso, irmãos, pensa bem agora, antes da gente entrar agora na terceira parte, tá? Eu disse que era dividida aqui em 3 partes. Você usa ou recebe o texto? Você usa o texto para as suas finalidades? Você quer ver aquilo que você quer ver? Você quer enxergar aquilo que você quer enxergar? Ou você se abre, recebe, está disposto a ouvir uma voz que sai do texto? Esse é o último ponto, esse é o ponto, e agora eu quero entrar, seguindo aqui, nas virtudes interpretativas. Tá? A gente já viu que é virtude intelectual, vício intelectual, viu que é uma questão de caráter, é uma questão de santificação, tem a ver com os nossos traços de caráter. A gente já viu que o mundo ensina que a gente deve ler um texto de acordo com quem dá a interpretação é o autor, a gente lê um texto como a gente quer ler, não conforme o significado que o autor pretendia. O mundo colocou isso, a igreja infelizmente abraça essa ideia, as pessoas, os cristãos abraçam essa ideia, né? E quando eu estou falando as pessoas, os cristãos, etc., eu não estou falando dos protestantes, não adventistas não, tá? Nem dos católicos, desse povo não, estou falando da gente, tudo, adventista, tudo. A gente abraça essa ideia, a gente faz com que o texto vai viciado no texto, não cultiva determinadas virtudes. A gente faz com que o texto signifique exatamente o que a gente quer que ele signifique. Diga exatamente o que ele quer que a gente diga. Cala a voz de Paulo, Lucas, João, para ouvir a nossa própria voz. O texto só serve de pretexto para isso. E aí, a gente precisa se arrepender dos nossos pecados e se santificar disso. E um modo de a gente se santificar disso é adotando determinadas virtudes na hora de interpretar um texto. A gente vai ver especificamente 4 virtudes que a gente precisa adotar na hora da gente interpretar o texto.
Bruno, o que é uma virtude interpretativa? Uma virtude é uma disposição, um traço de caráter. É uma disposição da mente e de coração, ou um traço de caráter, que surge para ajudar a gente a entender o texto. Então, existem determinados traços do nosso caráter que eles podem ajudar ou atrapalhar a gente na hora de entender o significado do texto. Quando eles atrapalham, eles são vícios. Quando eles ajudam, eles são virtudes. Tá? Então, existem em você determinados traços de caráter que podem comprometer ou podem ajudar na hora de interpretar aquilo que Moisés, Lucas, João, Paulo quis dizer. Tá? Tem algumas virtudes aqui bem gerais, tá? Que eu peguei desse livro desses dois cristãos maravilhosos, o Robert Roberts e o J. Wood. Por exemplo, amor à verdade, abertura ao significado, humildade na disposição de considerar possibilidades conflitantes com a minha opinião, aceitar revisar as minhas interpretações, as minhas crenças, atenção, obediência. Mas isso aqui está muito geral, eu quero pegar 4 dessas aqui para a gente se focar, tá? 4 virtudes que você precisa adotar. Porque se você não adota essas 4 virtudes, você pode saber todas as regras de hermenêutica, mas você vai usar elas com uma péssima disposição. Essas virtudes, muitas delas, foi pego desse livro aqui, de C.S. Lewis, chamado Um Experimento na Crítica Literária. É um livro muito bom. E C.S. Lewis vai dizer como é que a gente deve ler um livro. Como é que a gente deve interpretar uma obra de arte? É esse o assunto desse livro aí. Tá? Do C.S. Lewis. E a primeira coisa, vai dizer Lewis, que era um cristão, né? Então a primeira exigência que qualquer obra de arte, que qualquer obra de qualquer arte faz sobre nós é renda-se, olhe, escute, receba. Essa é a primeira coisa. É estar disposto a receber, ouvir. Estar disposto a escutar, olhar. Se você não está disposto a isso, C.S. Lewis vai dizer, então, convenhamos, você já vai ler de forma viciada. Se você não está disposto a se abrir, se você não está disposto a tentar fazer um esforço para escutar a voz do autor, então, irmãos, você só vai ver a sua própria voz. É por isso que a primeira virtude aqui é a honestidade intelectual. Honestidade interpretativa. O que significa essa primeira virtude da honestidade interpretativa? Significa que você deve reconhecer os seus compromissos anteriores e os seus pré-entendimentos. Os leitores precisam ter clareza sobre os seus próprios objetivos, sobre os seus próprios interesses. Um intérprete desonesto apresenta menor probabilidade de ser receptivo àqueles textos que parecem desafiar as suas crenças, hábitos ou desejos mais caros. É bem mais provável que eu abafe a voz do outro. Então, a primeira é você ser interpretativamente honesto. E o que significa ser interpretativamente honesto? Você não consegue ir para o texto sem pressuposto nenhum. É impossível. Então, quando você vai para um pressuposto, para o texto, você vai ter que reconhecer isso. Os seus pressupostos, os seus pré-entendimentos, os seus objetivos. Então, vamos citar exemplos aqui, né? Nós somos adventistas. Os adventistas acreditam na guarda do dia do sábado. Sábado deve ser guardado. Quando a gente vai para o texto, a gente vai com esse pressuposto. E a gente tem que tomar cuidado para esse pressuposto não distorcer os textos quando a gente está lendo sobre o sábado, alguma coisa assim. Porque geralmente a gente só pensa que isso é para os outros, né? Mas isso pode ser para a gente também. Então, quando a gente vai falar sobre as nossas crenças, a gente deve, eu tenho que ir na sinceridade. Qual é ir na sinceridade? Eu acredito nisso.
Eu acredito que os mortos, eles não estão em um lugar, a memória deles jaz. Eu acredito nisso. Então, quando eu vou no texto, eu preciso ter consciência de que eu acredito nisso. Porque se eu não tiver essa consciência de que eu já acredito nisso, talvez o texto bíblico possa estar me dizendo uma coisa e eu não vou querer ouvir ele. Bruno, por que você estava falando com os adventistas? Porque vocês são adventistas, eu sou adventista, a gente é adventista. E a gente acha que isso só acontece com os outros. Mas isso pode acontecer com a gente, irmãos. Isso pode acontecer com a gente. E a gente tem que tomar cuidado para isso não acontecer com a gente. Ah, Bruno, mas eu já tenho certeza, etc. Mas perceba aí, ó. Então você já está indo querendo ouvir aquilo que você quer ouvir. Você não está indo para ver o que o texto diz. E eu dei exemplo dessas crenças maiores, mas pode ser outra. Você acha que a Bíblia proíbe uma coisa, mas você já foi no texto para ver se é realmente assim e ouviu a voz do autor ou quis ouvir a sua voz ali? Tá? Então isso não serve somente para os anglicanos, para os presbiterianos, para os batistas, para os metodistas, e serve para todo mundo. Todo mundo precisa ir ao texto com honestidade. Todo mundo precisa ir ao texto. E não é só honestidade daquilo que a gente crê. É honestidade dos nossos objetivos. Espera aí, eu estou indo. Eu vou pesquisar esse tema aqui na Bíblia. Eu estou indo realmente querendo saber realmente disso? Eu lembro que uma vez eu tive um aluno que ele, muito mal, ele disse: professor, eu perguntei a um professor aqui como era que coube todos os animais na arca, ele não soube responder, né? E ele até meio que se irritou, blá, blá, blá. Aí eu disse com esse aluno, né? Ele fazia na época o 6º ano, pirra de 6º ano, né? Aí eu fiz, beleza, tu pesquisou isso no Google? Ele, não pesquisei. Oxê, como é que tu tem uma dúvida e não vai atrás no Google? Porque o Google vai te dar uns 20 links só sobre isso aí. Não, é porque eu fui perguntar ao professor, etc. Sim, mas você queria testar o professor ou queria realmente tirar a dúvida? Porque se seu objetivo é realmente tirar a dúvida, você já deveria ter ido no Google e pesquisado isso, meu filho. Agora, se seu objetivo é testar o professor, etc. Eu mesmo não sei disso aí. Se seu objetivo é testar o professor, se seu objetivo é me testar, por exemplo. Agora, se seu objetivo é para com a verdade, então aí você já deveria ter ido no Google. Se você não se tocou disso, você já deveria ter ido. Porque quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente tem que ter muito claro quais são os objetivos da gente também. Ah, eu quero saber o que a Bíblia fala sobre isso. Isso é um objetivo. Ou então, eu quero saber sobre papéis de masculinidade, feminilidade, se, sei lá, homoafetividade é pecado. É objetivo. E a gente tem que ir na sinceridade. Eu quero que a Bíblia já diga aquilo que eu quero dizer, ou eu quero estudar mesmo. Porque se eu quiser estudar mesmo, minha atitude vai ser uma perante o texto. Agora, se eu não quero estudar, quero que o texto diga aquilo que eu vou dizer, aí minha atitude vai ser outra. Se eu não tiver essa disposição de honestidade, meu amigo, então a gente vai ser um bando de narcisistas, que só vai olhar aquilo que a gente quer olhar, mesmo sendo crente. Então, principalmente quando algo parece desafiar, a gente tem que ser honesto, principalmente quando algo parece desafiar. Porque eu não sei se vocês sabem, mas vocês sabiam que existem perguntas, questões que os teólogos olham e dizem, não, a gente não sabe responder direito. Não, isso realmente é uma dificuldade. Eles admitem, sabiam que existe isso. O nome disso se chama honestidade interpretativa. A gente é honesto. A gente vai dizer, não, para ser honesto, eu nunca estudei sobre isso. Ou para ser honesto, eu já vi outras interpretações, mas eu mesmo não sei responder isso aí direito. Sabia que isso é uma virtude? Qual é o vício? O vício é o contrário, vai dizer Sócrates. O vício é você dizer assim, não, eu sei, fingir que sabe, fingir que não tem dificuldade nenhuma, fingir que não tem problema nenhum. Isso é vício. Isso é pecado. A virtude é você conhecer de fato os seus pressupostos, os seus limites, os seus problemas. Sabe?
Então, se você pedir para eu falar, eu, Bruno, falar sobre o sábado, eu consigo mostrar na Bíblia, ó, a base da gente é essa. Se você pedir para eu falar sobre o milênio, eu já tenho dificuldade, eu já não consigo isso. E sempre que alguém fala comigo, eu vou dizer, eu não consigo direito falar sobre o milênio, mostrar porque a gente adventista acredita assim, é porque eu confio nos meus teólogos, assim como eles confiam em mim para outras coisas. E eu interpreto a Bíblia nesse ponto como minha denominação interpreta, porque eu faço parte dela. Isso aí é o quê? Eu dou aula no curso de teologia, né? Que não é da adventista, não é da minha denominação. E aí, honestidade interpretativa significa que a gente vai ser honesto com a leitura, com o texto, com as pessoas. Mas perceba que isso é muito difícil, porque isso mostra muita fragilidade. Perceba eu dizer para os meus alunos que eu não sei direito. Ou então, uma vez, tipo, um debate lá que uma vez teve em sala sobre se o inferno é o tormento eterno. E eu, obviamente, não acredito nisso. Né? E aí a honestidade intelectual me obriga a dizer, agora eu tenho uma coisa para confessar para vocês, viu? Que eu tenho uma dificuldade tremenda. Eu, Bruno, tenho uma dificuldade tremenda em quem acredita que as pessoas vão queimar eternamente. Não entra na minha cabeça um cristão que acredita numa coisa dessa. Isso para mim é aterrorizante. Aterrorizante. Então, nesse caso, eu estou dizendo que eu não sou muito imparcial quando eu estou falando sobre esse assunto específico. Não sou. Eu, Bruno, não sou. Porque na minha cabeça não entra uma pessoa que é cristã e ela acredita nisso. Ela deve fazer algum malabarismo. Na minha cabeça é assim. Nesse caso, eu posso dizer aqui as razões, mas saiba que eu não sou das fontes mais imparciais. Eu, Bruno, não sou a fonte mais imparcial para falar disso. Eu consigo ter uma frieza para falar de outras coisas, mas isso aí eu não consigo ter essa frieza, não. Isso aí é honestidade interpretativa. E aí, quando eu olho para os textos que os protestantes me mostram assim, que o pessoal me mostra, etc., eu já vou ali sabendo que, rapaz, Deus, me ajuda, Deus, para eu não abafar a voz do Senhor, porque eu não sou imparcial quando eu estou lidando com esse assunto aqui. Em outros assuntos eu consigo ser, mas esse aqui, eu não vou conseguir ver o que o cara está me vendo, eu não vou conseguir ser muito caridoso nisso, somente Deus me ajudando. Essa é a primeira virtude. Antes de dizer, vai dizer esse teólogo Roger Olson, eu discordo, devemos ser capazes de dizer verdadeiramente e eu entendo. Porque a honestidade intelectual está até nisso. A honestidade interpretativa está em quando você lê até uma interpretação que você discorda, você conseguir ter a honestidade suficiente de entender o que o cara quer dizer, de não distorcer o que o cara quer dizer, etc. E isso é o tipo de coisa que é muito difícil. Muito difícil. Tá? Tem um outro pensador, né, e teólogo, o Max Stenberg, que ele disse, até mesmo para fazer um julgamento contrário ao texto, é preciso primeiro julgar com ele a receptividade antes da resistência, a leitura competente antes da contra-leitura libertadora, a poética antes da política. Até mesmo, irmãos, antes da gente dizer, eu discordo disso, a gente precisa entender o que é que ele está dizendo. Até mesmo antes da gente dizer, eu não concordo com esse ponto, a gente precisa ter a honestidade de conseguir, de tentar entender o que é que está sendo dito. Então perceba, essa é a primeira virtude, tá? Segunda virtude é a virtude da mente aberta. O que é a mente aberta? Está disposto a ouvir e considerar as ideias dos outros, incluindo aquelas que conflitam com as suas próprias ideias, sem preconceitos e rancor. Então, a gente precisa tanto estar disposto a ser honesto, a saber o que é que a gente já acredita, a saber no que é que a gente não é imparcial, o que é que a gente consegue ser imparcial. Tem coisas que eu digo para os meus alunos, nisso aqui eu consigo ser imparcial, nisso aqui eu não consigo, minha gente. Isso demonstra fragilidade, mas é uma virtude. É algo que Deus quer, é algo que Deus honra. A mente aberta é uma outra virtude. Você está disposto a ouvir e considerar as ideias dos outros, mesmo que eles discordem de você.
Mesmo que ele conflite com as suas ideias. Sem preconceito, sem distorção e sem rancor. Isso é muito difícil. Mas isso é o que acontece na hora de interpretar um texto. A gente precisa estar disposto a ouvir a voz do outro. A gente precisa estar disposto à ideia de que as escrituras podem contradizer a gente. Os adventistas, eles têm uma única doutrina. Única. Aliás, doutrina não, perdão, tem um único credo. Vai dizer um autor chamado George Knight, só tem um credo. A Bíblia e somente a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Esse é o credo adventista. É nisso aí que os adventistas não abrem mão de jeito nenhum. Baseado nesse credo, a gente deve estar disposto a ouvir, então, aquilo que o texto, o autor, etc., está tentando passar para a gente. Aquilo que Marcos, Lucas, Mateus, João está tentando passar para a gente. Mesmo que discorde, mesmo que a gente, na sinceridade, discorde. Porque a gente deveria ser sincero. Sabia que às vezes, tipo, se fosse meu desejo, veja bem, e aí tem que ter um nível de sinceridade. Meu desejo é, mas rapaz, Deus não deveria ter dito isso, eu deveria ter dito isso desse jeito. Porque é minha natureza pecaminosa. Minha natureza pecaminosa é assim. Mas se eu for honesto, eu preciso dizer, mas Deus disse. E se Deus disse, eu tenho que me submeter. Se Deus disse, não tem. É difícil, mas Deus não disse. Então, se Deus disse, eu tenho que ouvir. E eu tenho que estar com a mente aberta para ouvir. Eu tenho que tanto ser honesto quanto estar com a mente aberta para ouvir aquilo que Deus disse. Porque se eu não me comprometer com isso, irmãos, eu só vou me comprometer com o meu próprio coração. Enganoso é o coração do ser humano, mais do que todas as coisas. Terrível se meu único compromisso é com o meu coração. É por isso que a avareza é um vício interpretativo. Leitores avarentos são ou relutantes ou incapazes de ir além de si mesmo. Os leitores devem acolher o texto como outro, com cortesia e respeito. E quando consideram outras interpretações, também. Note-se que a abertura implica uma disposição para mudar. Conhecimento literário é provisório, não determinado. Então, olha esse ponto aqui da virtude da mente aberta. A gente deve ser capaz de ir além dos nossos pensamentos, além das nossas crenças, para que a gente consiga ouvir com clareza a voz de Deus. A gente deve tentar deixar com que a nossa própria voz, silenciar ela é muito difícil. Mas a gente deve, quando a gente estiver conversando com o texto, porque o texto é uma conversa, a gente, eita, mas eu acredito assim, mas esse texto, etc., ele está me dizendo isso. E a gente deve ter a mente aberta e a disposição de acolher o texto, né, com cortesia e respeito, e considerar também outras interpretações, porque a gente pode estar errado. Somente Deus e o céu são infalíveis, disse uma vez Ellen White. Você pode estar errado, que você não é onisciente, você não é onipotente, então você pode errar. Deus não, Deus esse não erra não, mas você pode errar. Então por isso que a gente deve ter a mente aberta para escutar o máximo possível aquilo que Deus quer dizer. Porque Ele é infalível, a palavra dele é infalível. Mas as nossas interpretações não são infalíveis, irmãos. Agora, claro que mente aberta não significa que você vai pegar qualquer interpretação aí, porque, mais uma vez, aí você faltou a primeira virtude, que é a honestidade. Porque você sabia que a pessoa às vezes acha que tem a mente aberta, significa que ela vai pulando de interpretação em interpretação. Ela pega qualquer interpretação e acha que isso é ter a mente aberta. Isso é uma metamorfose ambulante lá, que diz o cantor lá, né? Esqueci o nome dele. Raul Seixas. Raul Seixas diz que prefere ser uma metamorfose ambulante. Com o texto tem gente que acha que isso é mente aberta. Ser uma metamorfose ambulante. E mudando de interpretação. Eu tenho uns amigos assim que os cabas mudam de, por exemplo, denominação, etc. Não é virtude, tá? Não é mente aberta, tá? Isso não é mente aberta. Mente aberta é eu saber que as minhas interpretações são falíveis, eu tenho uma disposição para mudar. Quando o texto exigir que eu mude, eu mudo. Quando o texto exigir que eu acredite em uma outra coisa, eu acredito. Isso é mente aberta.
Mas ficar toda hora adotando uma interpretação diferente para Apocalipse 13, sei lá, não é mente aberta. Muito provavelmente pode ser uma falta ou de responsabilidade, ou você está comprometido mais com você mesmo do que com o texto. Então, os leitores devem acolher o texto como o outro, com cortesia e respeito, quando consideram também outras interpretações que são diferentes da sua. Os leitores devem fazer isso. C.S. Lewis, naquele livro, antes da gente ir para a penúltima virtude, vai dizer que a condição necessária de toda boa leitura é a gente sair do caminho. Você tentar sair do caminho para que a voz do texto passe. Para que o texto passe. Para que você seja receptivo. Esse é o tipo de mente aberta que você precisa ter. Então, honestidade com o texto, mente aberta. Perceba que as virtudes, no caso da nossa santificação intelectual, essas virtudes, irmãos, elas se equilibram. Porque imagina uma pessoa que agora ela vai dizer, eu sou muito mente aberta, eu agora mudei e eu não acredito mais nessa coisa do sábado. Não acredito mais nisso. Mas e a primeira virtude, a da honestidade? O que ela deveria dizer para a gente? Será mais também que eu estudei o suficiente? Vamos ser sinceros. Estudou o suficiente? Fui atrás dos melhores autores? Fui atrás para ver como pensa? Ou simplesmente mudei para mostrar que eu sou virtuoso? Porque aí nesse caso eu não sou virtuoso. Estou usando da virtude para esconder um vício. Mas não é virtude isso, irmãos. Não é virtude. E aí, por exemplo, pensa nos teólogos adventistas. Os caras escreveram sobre o sábado, maravilhas, um monte de artigo, tratado de teologia adventista, está lá sobre o sábado. Aí você vai lá e diz, não, agora eu mudei, eu não acredito mais nessa coisa do sábado, tenho a mente aberta, etc, etc. Mas você leu lá o artigo sobre o sábado? Você viu lá o que os caras dizem? Os teólogos, os melhores teólogos adventistas dizem? Ah, não? Então vamos ser honestos, né? O que é que a honestidade interpretativa diz? Será que era mesmo correto você, então, ser uma questão de abrir a mente? Será que é correto ou não é correto? Então, honestidade interpretativa e mente aberta são duas virtudes que a gente deve adotar. Uma penúltima virtude. Irmãos, eu ia me estender menos, tá? Mas é porque chegou um pessoal mais assim depois, aí eu quis que eles aproveitassem um pouco mais, tá? Mas eu já passei do meu tempo 10 minutos a mais do que eu pretendia. Atenção! O leitor virtuoso, longe de estar absorto consigo mesmo, está focado no texto, não nele. Prestar atenção ao texto é em si uma forma de respeito e envolve diversas virtudes relacionadas, tais como paciência, meticulosidade e cuidado. O leitor atento precisa ser observador, que significa atentar aos detalhes, ser sensível aos diversos níveis do ato literário, possuir insight em relação à natureza do todo, etc. Então, eu preciso olhar o texto e preciso saber, atenção, o que é que o texto está querendo dizer, não aquilo que eu quero que ele diga. Eu preciso me atentar ao tipo de texto que eu estou lendo, ao tipo de gênero que eu estou lendo, etc. E preciso prestar atenção exatamente naquilo que ele está falando. Ele está falando X, então eu vou ter que lidar com X, irmãos. Ele está falando Y, então eu vou ter que lidar com Y. Ele está falando Z, então eu vou ter que lidar com Z. Você deve estar focado no texto, não em você. Porque lembra que a gente já viu C.S. Lewis dizendo para a gente, saia da frente, deixa a voz do texto falar. Tá? Então, prestar atenção ao texto é em si uma forma de respeito. Porque, irmãos, dá trabalho ler um texto e interpretar ele corretamente, sabia? Não é uma coisa assim que eu consigo fazer com 2 minutos de pesquisa na internet, etc. Apesar de 2 minutos da pesquisa da internet, aquele menino conseguia a resposta lá da arca. Mas, na interpretação do texto, não é o tipo de coisa que eu consigo fazer com 2 minutos, 3 minutos, etc. Você lendo ali o Salmo 23 rápido, como é que você vai entender o significado do Salmo 23? Você lendo rapidamente os textos que falam lá sobre o sentido de alma, como é que você vai entender, saber aquilo, etc. Então, preciso cultivar a virtude da atenção, me focar no texto, me atentar para o texto.
Tá? Ser sensível àquilo que ele está tentando me dizer. Então, se eu vou e na hora que ele está tentando me dizer, eu mudo, isso daqui deve significar uma outra coisa, etc. Eu não estou prestando atenção no texto. Aí é mais uma vez, percebe, irmãos, tem duas vozes conflitando aí, tá? Qual é a primeira voz? É a voz de Lucas, é a voz de Paulo. E tem a sua voz. E, irmãos, tem um diálogo aí, tem um conflito aí, tem uma divergência aí, tem uma briga aí, tem um diálogo aí. E Deus queira que esse diálogo é para você escutar o que Paulo está falando. Mas Deus nos livre que esse diálogo é para dizer, cala a boca, Paulo. Deixa eu dizer isso aqui sobre casamento. Cala a boca, Paulo. Deixa eu dizer isso aqui sobre relacionamentos. Cala a boca, Paulo. Deixa eu falar isso aqui sobre igreja. Cala a boca, Paulo. Não. A gente deve escutar que o texto está tentando dizer para a gente. Por isso que essa frase de C.S. Lewis maravilhosa. Precisamos olhar e continuar olhando até que tenhamos visto com certeza o que está ali. É uma virtude da atenção que a gente precisa adotar. A gente precisa olhar, averiguar. E isso, irmão, não é somente aqui para o pregador, tá? Eu estou até pressupondo que a maioria de vocês nem são pregador. Estou falando isso para o leitor. Estou falando isso para quem tem aquele primeiro compromisso que a gente viu lá no Nicholas Woltstoff, naquele livro Discurso Divino. É o compromisso daqueles que acreditam que a Bíblia diz algo sobre Deus. Essas coisas aqui é para quem tem esse compromisso. Uma última virtude é a virtude da obediência. Seguir os textos, seguir em direção ao texto em vez dos próprios desejos. Isso não significa virtude da obediência exatamente seguir o que o texto diz. Quer dizer, no caso da Bíblia tá? Mas essa virtude da obediência, no caso da interpretação, significa ler o texto da maneira que o autor intencionou. Adotar um gênero de leitura que corresponde ao gênero do texto. Significa obedecer, ou seja, ler história como história, Apocalipse como Apocalipse e assim por diante. Apenas leitores obedientes podem habitar o texto e dessa forma ganhar qualquer outro conhecimento que ele tenha para dar. Então, na obediência, a gente obedece o que o autor quis dizer. O autor quis dizer que, por exemplo, quis tratar aquilo como uma narrativa, a gente obedece ele. Então, isso é uma narrativa. O autor quis tratar aquilo como um mandamento, a gente obedece ele, é um mandamento. O autor quis tratar aquilo como uma carta, a gente obedece ele, é uma carta. Perceba que nesse caso, para obedecer, aí eu tenho algumas virtudes, alguns tipos de conhecimento que eu preciso, né? Por exemplo, aqui a gente vai aprender ao longo do curso de hermenêutica como interpretar corretamente uma carta, como interpretar corretamente o gênero do Apocalipse, como interpretar corretamente um texto narrativo, etc. Mas se você, irmãos, lê uma narrativa e acha que daquela narrativa você está lendo errado, extraindo, vou dar um exemplo. Você lê as 5 pedras de Davi. Aí Davi, diz a narrativa, pegou 5 pedrinhas, colocou na funda. Aí você, quando lê isso, aí diz assim, rapaz, essas 5 pedrinhas são 5 coisas que Deus quer da gente. A primeira coisa que Deus quer, se você faz isso, você não está obedecendo o texto. Porque o autor, quando ele inspirou aquilo a ser interpretado, ele não tinha isso na cabeça. Isso não era a intenção. Ele quis que você lesse aquilo como uma história. E você obedece quando você lê aquilo como uma história. Você é desobediente quando você lê aquilo de outro jeito que não é a intenção dele. Que não é aquilo que ele quis dizer. É assim que você desobedece o texto. É assim que você cala o autor. C.S. Lewis também, vocês estão vendo, eu estou usando muito C.S. Lewis, né? Porque esse livro é muito bom. C.S. Lewis diz, nós recebemos quando usamos nossos sentidos e imaginação e diversos outros poderes segundo um padrão inventado pelo artista. Quando é que você recebe, digamos assim, o significado do texto? É quando você, olha o que ele diz, você usa a sua racionalidade, você usa a sua cognição, você usa os seus sentidos e imaginação para captar aquilo que o autor intencionou. Para captar aquilo que o artista intencionou. Porque esse livro de C.S. Lewis, Um Experimento na Crítica Literária, não é um livro assim do tipo, como ler a Bíblia, tá?
É um livro de como ler qualquer texto, qualquer obra de arte. Que tipo de virtudes você deve adotar? É esse livro de C.S. Lewis. Por isso que ele fala aqui o padrão inventado pelo artista, tá? Porque isso aqui que eu estou dizendo não aplica somente à Bíblia, tá? Aplica também a outros autores, aplica também a outras pessoas que você concorda, que você discorda, a matéria jornalística, etc, etc, etc. Né? C.S. Lewis diz, ó, o que se queria dizer sem grande profundidade deve ser entendido sem grande profundidade. O que se quis dizer sério deve ser entendido sério. O que é que ele quer dizer com isso? Se o autor bíblico quis, por exemplo, aplicando, né, o que C.S. Lewis quis dizer, se o autor bíblico quis contar aquilo como história, você deve entender como história, se você é alguém obediente. Se o autor bíblico quis contar aquilo como parábola, você deve então entender como parábola, se você é um leitor obediente. O que o autor intencionou, você vai obedecer e seguir ele. É assim que você deve fazer. Tá? Finalmente, minha gente, a gente deve ter sabedoria. O que significa sabedoria? Significa que a leitura correta, ela promove e exemplifica a virtude. E a gente deve ter sabedoria, pedir sabedoria a Deus de forma suficiente para a gente saber cultivar o bom julgamento, tá? Saber o que fazer, quando fazer. Como é que a gente adquire essas virtudes, minha gente? Perceba, falei 4. Mente aberta, atenção, honestidade, obediência. Tudo isso, honestidade interpretativa, obediência interpretativa. Como é que a gente adquire essas virtudes, minha gente? A gente adquire lendo textos e tentando seguir elas. Porque lembra que eu disse lá no começo, uma virtude você só adquire praticando? Se você pratica e aí tentar tirar a sua voz do meio para seguir, se você vai honestamente para o texto, se você vai com a mente aberta, se você tenta obedecer, se você praticar a obediência, se você praticar a atenção, é assim que você adquire essas virtudes. É assim que você torna uma pessoa interpretativamente honesta, obediente, mente aberta, etc. Tá? E a sabedoria é aquilo que, no final das contas, vai me dizer, epa, aqui eu preciso ser mais mente aberta, aqui eu preciso ser mais honesto. O sábio é aquele que consegue dizer a escala de qualquer uma das virtudes. Opa, eu estou sendo mente aberta de tal ponto que eu estou perdendo essa virtude. Opa, vou ter que voltar aqui para a honestidade. Agora eu tenho que ir para a obediência. Opa, agora eu vou sair aqui ó, e eu preciso agora da atenção. E a sabedoria ela vai equilibrar essas virtudes. E a gente só consegue cultivar isso se a gente lê. E ler com esses princípios aqui. E isso, no final das contas, é uma questão de amor, irmãos. Porque no amor, vai dizer C.S. Lewis, escapamos do nosso ser para entrar no ser de outro. Sabia que é uma questão de amor? Eu nego a mim mesmo, na interpretação do texto, e eu tento escutar Mateus, Marcos, Lucas e João. Amor ao nosso Senhor. Eu nego a mim mesmo, na interpretação do texto, e tento escutar Paulo, Timóteo não, tá? Paulo, Tiago, tentei escutar Oséias, Moisés. Eu nego a mim mesmo, uma questão de amor. Amor é isso. Amor, vai dizer as Escrituras, essa é a definição de amor. O amor nega-se a si mesmo. Né? O Senhor Paulo diz sobre o Senhor Jesus, né? Que o Senhor Jesus nos amou e negou-se a si mesmo, entregando a sua vida. Então percebam, exige entrega. Amor exige entrega. A gente nega-se a si mesmo e entrega-se para ouvir a voz do texto. É assim que a gente faz. E a igreja deve ser uma comunidade na qual essas virtudes interpretativas devem ser cultivadas. Não os vícios. A igreja deve ser o tipo de comunidade que a gente consiga seu lugar. Ei, rapaz, o pessoal daquela igreja ali é diferente, ó. Eles são honestos. Mente aberta na hora de interpretar o texto. Eles dizem mesmo, ó, irmãos, tem uma dificuldade aqui, ó. Tem uma dificuldade aqui. Mas, irmão, também essa dificuldade pode ser só minha, tá? Que, para ser honesto, eu não li o suficiente, tá? Eu não li o suficiente, então isso é uma coisa aí minha. Tá?
Eles obedecem mesmo lá, ó. Veja, o texto diz e eles tentam buscar, prestam atenção para tentar resgatar a intenção do autor, etc. A igreja deve incentivar esse tipo de disposição de caráter nas pessoas. Nós devemos, uns nos outros, tentar cultivar essas disposições. A gente deve tentar fazer isso. Porque se a gente não faz isso, irmãos, então a gente usa a igreja para pecar com as nossas faculdades interpretativas. Porque, olha, o contrário de tudo isso é desonestidade intelectual. Eu vou fingir que eu sei, não sei. Desonestidade. Não, eu não tenho compromissos prévios. Foi a evidência que me levou a isso. E foi. Foi desonestidade intelectual. Contrário disso, irmãos, é mente fechada. Não estou disposto a ouvir, não estou disposto a mudar, não estou disposto a aprender. Contrário disso, irmãos, é desobediência. Ele significa isso, mas quem liga, né, para o que Lucas disse? O importante é eu dizer o que eu vou querer dizer. O contrário disso, irmãos, é desatenção. Eu quero lá saber o que ele falou. O contrário disso, irmãos, é pecado, no final das contas. Essas coisas aqui são pecados. E as virtudes ajudam a gente a se santificar intelectualmente, né? Eu acho que vai ter um sorteio, né, Giovanni? Mas acho que vai ter perguntas, não sei. Eu sorteio, né? Finaliza aqui, que a gente finaliza e depois parte para as perguntas aqui. Tá, então a gente vai finalizar. Aí eu... Vai ter outros encontros. Próximo sábado às 4 horas, a gente vai ter outros encontros também sobre hermenêutica, etc. E vindo presencialmente, a gente tem um momento aqui de perguntas e respostas, né? E vai ter o sorteio também, que vai ter daqui a pouco.